Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Como vocês podem perceber, este é um corte da live que teve ontem sobre as polêmicas da semana. Muita coisa acontecendo, mas este vídeo aqui em específico, este corte em específico, a gente vai falar de Paola Carosella e blogueirinha. Por que precisamos falar? É um assunto que está rendendo bastante nas redes sociais. Bastante. Desde segunda-feira, indo aí fomentar nas redes sociais por outros motivos, né? Até antes do programa em si, já tinha algumas coisas sendo fomentadas, né? Por conta do suposto affair entre Paola Carosella e Fogaça durante as gravações do MasterChef. Né? Muita gente aí tinha essa fique toda que eles tinham um caso. Né? E aí a Paola voltou ao MasterChef recentemente, nessa temporada atual que está acontecendo, para cobrir um buraco ali que foi do Jacquin, que estava em Paris. Assim como outras pessoas também voltaram para cobrir este buraco nos episódios que o Jacquin não estava no Brasil. E aí voltou, né, a circular nas redes sociais toda essa fique de Paola Carosella e Fogaça. Quando a blogueirinha anunciou que a próxima entrevistada seria Paola Carosella, muita gente começou a botar nos comentários para ela perguntar sobre essa suposta relação entre ela e Fogaça, que na cabeça de muita gente existia, e perguntar para ela se de fato existia, né? Isto aconteceu no programa? Aconteceu, né? Foi um dos cortes que viralizou aí nas redes sociais. Eu postei esse corte aqui também, tanto aqui quanto nas outras redes, do momento em que a blogueirinha pergunta para Paola se já teve alguma relação dela ali, um tete-a-tete, um beijinho, uma coisinha assim, mão naquilo, aquilo na mão, entre ela e o Fogaça. E ela fala para deixar na imaginação e tudo, mas deixa bem entendido ali que nunca aconteceu nada entre ela e o Fogaça. Só que, por que está gerando polêmica? Não é por conta desse assunto, mas sim por conta da filha da Paola Carosella. E o que aconteceu? Vou explicar para vocês. A gente está nesse meio aí desse furacão Ítalo Santos, Camilinha, regulamentação das redes, adultização, Felca, essa questão toda aí que vocês, mesmo não sendo cronicamente online, estão cansados de saber, porque foi matéria em praticamente todas as emissoras do nosso país. Principalmente na Globo, teve no Jornal Nacional, teve entrevista no Fantástico, no Altas Horas, etc, e etc. E aí, a Paola falou um pouco ali de como é a relação dela com a filha em relação à internet. Ela tem o celular dela, mas não tem aplicativos como TikTok, Instagram, essas coisas. Ela gosta de cantoras como Chappell Roan, Charli XCX, e que a filha só acompanha essas cantoras através do Instagram da Paola Carosella. A Paola segue as cantoras no Instagram, e a filha, quando quer ver alguma atualização, se informar de alguma coisa, pega o celular da mãe para poder acompanhar essas cantoras lá no Instagram, né? Porque ela disse que, como ela tem 13 anos, ela não tem idade para estar nas redes sociais em aplicativos como esses que eu mencionei aqui. Ela até menciona que a filha tem o WhatsApp e o Pinterest. E a blogueirinha até zoa. Nossa, coitada, ela só tem o Pinterest para poder ali ter uma diversão, um momento de lazer com o celular. Durante o programa ainda, a blogueirinha, na parte que ela lê as perguntas dos fãs, dos seguidores, ela faz uma piada ali que a pergunta que o seguidor mandou, que ela fala pra Paola sobre questão de comida estragada, cuspir em comida, essas coisas. E a Paola meio que ficou desconfortável ali, isso ficou nítido, tá, gente? Eu assisti toda a entrevista com a Paola Carosella, e essa pergunta, que não foi da blogueirinha, e sim de um seguidor ali, incomodou a Paola, e ela falou que ela não gosta de brincar com comida, com esses assuntos de comida.
Isso foi visível que ficou incômodo, tá? Isso ficou incômodo nitidamente dali para todo mundo, ficou nítido esse incômodo. Tô falando tudo errado aqui já, mas vamos continuar. Acabou a entrevista, ok, passou um dia, eu acho que foi um dia só que passou. E aí, a blogueirinha postou foto com a Paola postou a foto com a blogueirinha, postou os cortes, né? A Dia postou os cortes, a blogueirinha postou os cortes, principalmente da Paola falando do Fogaça. E depois de algum momento, que eu não lembro qual momento que foi, as pessoas perceberam que tanto blogueirinha quanto Paola deletaram tudo do feed do Instagram que tivesse a ver com a entrevista no De Frente com Blogueirinha. Muita gente achou completamente esquisito essa movimentação, até porque a blogueirinha posta as fotos com os convidados sempre, posta os cortes e tudo, mas simplesmente os cortes, as fotos, as menções a Paola Carosella tanto foram apagadas do perfil oficial da blogueirinha quanto do perfil oficial da Paola Carosella. Tá? A única coisa que ficou, de fato, foi o banner, a arte, avisando que a próxima entrevistada do De Frente seria a Paola. Então, tudo que era fora esse banner oficial anunciando a participação dela, a entrevista dela no programa da blogueirinha, foi excluído das redes sociais de ambas. E aí muita gente começou a se questionar se foi por conta desse papo da comida, dessa pergunta da comida, que incomodou claramente a Paola Carosella. A blogueirinha se pronunciou no canal dela. Não sei se foi primeiro no canal e depois no story, ou se foi primeiro no story e depois no canal. Mas ela disse algumas coisas ali, que o convidado, quando vai no De Frente, já tem que saber como é que é o programa, que de fato acontecem coisas inesperadas, perguntas ácidas, perguntas incômodas, que a blogueirinha é assim, que o personagem dela é assim, etc, etc, etc. Porém, teve stories também que a blogueirinha postou, porque as pessoas começaram a falar que a blogueirinha foi muito ácida com a Paola, que a Paola não deveria ter ido no De Frente, que a Paola é um nível muito acima para ir no De Frente com blogueirinha. Aquela coisa toda que a internet já fala há bastante tempo e que quem tá na internet já tá cansado de saber. E aí a blogueirinha postou um story, né, que muita gente interpretou como se ela tivesse questionando a sexualidade da filha da Paola, que tem 13 anos, pelas escolhas musicais, pelos gostos musicais que ela tem, que é Chappell Roan e Charlie XX, que foram mencionadas no programa com a blogueirinha pela própria Paola Carosella. Pra finalizar, gente, se eu fosse tão ácida assim, eu tinha falado da Billie Eilish e da Chappell Roan, tá? É que eu fiquei quieta na hora. Tá? E o povo me julgando, mas mal sabe. Muita gente entendeu uma coisa, muita gente entendeu outra coisa. Porém, teve pronunciamento da Paola aí em relação a esse vídeo, porque as pessoas começaram a interpretar que, na verdade, o incômodo da Paola não foi com a pergunta da comida, e sim com a questão da blogueirinha meio que questionar, supostamente, a sexualidade da filha da Paola por conta dos gostos musicais da menina. A Paola, as pessoas começaram a questionar ela, e aí ela meio que fez um comparativo em relação ao que acabei de falar que estamos vivendo. E aí, né, teve esse comentário, né, o humor da Vlogs é o mesmo desde quando ela gravava vídeo no barraco dela. As perguntas foram super ok e até leves demais. E aí a Paola Carosella respondeu uma outra pessoa que questionou esta pessoa do comentário, dizendo: obrigada, acho que temos muitos fãs do Ítalo Santos aqui. Meio que comparando as pessoas, os fãs da blogueirinha que estavam a defendendo, com os fãs do Ítalo Santos
que está sendo acusada aí de um monte de coisa, exatamente por conta aí dessa exposição da filha da Paola por parte da blogueirinha e a suposta especulação da sexualidade de uma criança de 13 anos por conta das músicas que escuta. A internet está meio que dividida, né? No Twitter, grande parte cancelando a blogueirinha, né? Mais um cancelamento para conta da blogueirinha. Nas outras redes sociais, tem mais gente defendendo a blogueirinha do que no Twitter. O Twitter tá sempre um caos desde sempre, né? Quando pega pra cancelar alguém, acabou. Acabou. Mas eu quero saber a opinião de vocês em relação à treta até este momento, tá? Porque aí teve as pessoas dando a sua opinião, pessoas, inclusive, que criam conteúdo também dando as suas opiniões em relação ao assunto em específico, e principalmente a este comentário de Paola Carosella, né, comparando as pessoas que estavam defendendo blogueirinha com os fãs do Ítalo Santos. Muita gente achou pesado e desnecessário o comentário da Paola, comparando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas que em algum momento, assim, em um ponto específico, até tem um pouco a ver uma coisa com a outra. Tem outro comentário da Paola que a pessoa pergunta para Paola: o que aconteceu com os vídeos da sua participação no programa da blogueirinha? Porque foi o momento que as pessoas perceberam que elas excluíram, deletaram tudo em relação à participação dela no programa. E aí ela perguntou: você tem filhos? Então, de fato, aqui ela deixou bem claro que o incômodo dela na entrevista da blogueirinha foi única e exclusivamente em relação aos comentários da filha dela. No programa, provavelmente, eu acho que não, porque não teve, que eu me lembre, não teve nada tão, assim, fora da curva no programa em si, em relação à filha dela. Mas, provavelmente, em relação aos stories da blogueirinha, falando, gente, se eu fosse tão ácido, eu teria falado da filha dela em relação a Chappell Roan e Charli XCX. E a blogueirinha se pronunciou, tá? Depois de ter falado um monte de coisa na live que ela fez no canal dela, respondendo a Paola, etc. Faço o que eu quero. E eu fiz pouco. Eu poderia ter feito muito mais, mas eu fiz pouquíssimo, gente. A blogueirinha não deveria ter falado do Fogaça. Gente, vocês estavam infernizando no Twitter querendo que eu falasse dele. Mas falou muito. Toma no cu, cara. Eu, hein? Que estresse. Mas a Paola é muito. Deveria ter falado outras coisas. Que você quer que eu fale o quê? Vamos lá. Quer que eu fale de política com a Paola? Pra quê? Não quer. Porque senão você ia lá ver ela no GNT, mas você não vai. Vai ver os programas que ela faz no GNT. Vai ver os novos projetos dela. Não, mas quer ver ela na blogueirinha. Ela se pronunciou e a gente vai ler esse pronunciamento da blogueirinha aqui. Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chefe Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca me pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido. E aí, gente, eu vou ser muito sincera, tá? Tem muita gente que não entende o humor da blogueirinha, mas também entendo que tem momentos que a blogueirinha passa dos limites. Vou falar uma coisinha muito rápida, não tô acusando ninguém de nada aqui, tá, gente? Tô falando a minha opinião. Eu sou criadora de conteúdo, tá? Eu vou postar um story falando sobre um assunto específico. Eu penso bem, muito bem, antes de fazer mesmo um story que seja de bom dia. Principalmente quando eu sou uma pessoa que incomoda muita gente, como a blogueirinha, por exemplo. De fato, o story que a blogueirinha postou falando sobre a filha da Paola Carosella pode ser interpretado de diversas formas. E isso prejudica, tá? Como prejudicou tanto a ponto dela vir se pronunciar. Porque se fosse uma coisa que fosse mínima, a blogueirinha não postaria uma nota, tá? Independente se
você que está assistindo achou que o story foi errado e ela deveria ter pedido desculpas, ela nunca postaria uma nota se de fato não tivesse atingido de alguma forma um nível que não é mínimo da situação, tá? Essa é a minha opinião. Então, ficou uma coisa aberta sobre você falar uma coisa de uma forma que pode ser interpretada de todas as maneiras possíveis. E a Paola, no lugar dela de mãe, ela entendeu o story como uma coisa que ela não gostou sobre a filha dela. Qual foi a forma que ela entendeu? Não sei, não sabemos, até porque ela não comentou explicitamente, abertamente sobre esse incômodo com os stories. A gente sabe que foi os stories, tá? Tanto a Paola falou, né, meio que nas entrelinhas, quanto a blogueirinha nessa nota aí sobre levarem a narrativa do story para um outro lugar que não era aquele que estão levando, né? Então, o que eu falei, a gente tem aí um story, vários stories, acho que foram 2 ou 3 stories, mas esse story em específico, dela falando da filha da Paola, falou sim de uma forma que abre margem para ser interpretado de diversas formas. E eu quero saber o que vocês acham. Deixa aí nos comentários, porque de fato é até bom a gente entrar numa discussão sobre isso. Você deixa um story aberto para uma margem das pessoas entenderem da forma que elas quiserem. Eu posso postar um story de bom dia, dando só bom dia, e uma pessoa entender que eu tô feliz, outra pessoa entender que eu tô chateada, outra pessoa entender que eu tô revoltada, outra pessoa entender, sabe? É isso que acontece, assim, nesse story específico da blogueirinha. Ela postar e falar que N coisas da Paola não incomodou a Paola. O que de fato incomodou foi o que ela falou da filha da Paola. E a gente tem que colocar essa questão na pauta, que é o quê? Ela está falando da filha da Paola. A Paola é cascuda. Cascuda em comentários em relação a ela. Ela ficou anos no MasterChef ouvindo absurdos na internet, principalmente de brasileiros que não gostavam dela por ela não ser brasileira, não ter nascido no Brasil. Ela ouve comentários de brasileiros que não gostam dela por ela não ser brasileira raiz e ouve comentários de pessoas que são contrários politicamente falando em relação a ela. Então ela tá cascuda. Ela é cascuda de diversos tipos de comentários. Mas quando pega num ponto que é com a filha dela, aí já é outra situação. Tá? Eu não tô dizendo que a blogueirinha fez isso. Eu tô falando em relação ao que a Paola interpretou em relação ao story da blogueirinha falando da filha dela. Assim como temos aí a internet comentando sobre esse assunto, alguns defendendo, dizendo que não viram nada demais, outros criticando, dizendo que a blogueirinha passou do ponto. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para o vídeo. É um story que abre margem para diversas interpretações. Isso não é só da internet, isso também é da vida. Isso também é da vida. Por mais que eu não seja responsável pelo que você vai entender, do que eu estou falando, mas pode dar um problema. Como está dando problema, como deu problema tanto a ponto de todas as menções, vídeos, fotos de Paola Carosella no programa da blogueirinha serem excluídos das redes sociais de ambas as duas, blogueirinha e Paola Carosella. Coisa que a gente não viu acontecer, pelo menos eu não lembro, em nenhuma temporada de Frente com Blogueirinha. Enfim, gente, esta foi a explicação da treta entre Paola Carosella e blogueirinha que está movimentando a internet deste Brasil.
Já deixa o seu like, se inscreve neste canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque às vezes eu apareço ao vivo aqui para comentar alguma polêmica e depois tem os cortes aqui no canal, mas comentar ao vivo é sempre mais gostoso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.